hoje o Vem Ver Curitiba veio visitar um lugar onde reina a criatividade, a fantasia, a ilustração, as histórias. A gente está na Gibiteca de Curitiba. E olha, vou te contar uma coisa. A Gibiteca de Curitiba foi a primeira gibiteca do mundo. Curioso, né? Então, vou te mostrar um pouquinho desse espaço incrível. E a gente vai conversar aqui com o Fúvio Pacheco, ele que é coordenador aqui da Gibiteca. Fúvio, eu já contei aqui na abertura do programa que a Gibiteca de Curitiba é a primeira do mundo, porque ele me contou, eu achava que era a primeira do Brasil. Vamos contar um pouquinho da história da Gibiteca de Curitiba, então? Não, bacana que você falou, né? A gente até ano passado recebeu uma honraria da Câmara dos Vereadores, comprovando um documento que a gente tem, que a gente é a primeira do mundo, né? A primeira gibiteca pública do mundo. E também tem um pesquisador da USP, que eu acho que é o maior pesquisador de quadrinhos do Brasil, que é o Valdomiro Vergueiro, que ele também fez um artigo aqui para a nossa biblioteca pública comprovando que a Gibiteca de Curitiba é a primeira gibiteca pública do mundo, né? Mas ela surgiu, na verdade, a ideia da Gibiteca surgiu lá nos anos 70, né? Você tem uma coisa assim, né, que pouca gente conhece, mas aqui em Curitiba, nos anos 70, a maior editora de quadrinhos do Brasil foi em Curitiba, que chamava Grafipar, e por causa disso, muitos quadrinistas, os principais quadrinistas que produziam no Brasil vieram morar em Curitiba. Aconteceu que surgiu até uma espécie de uma vila de quadrinistas que eles moravam e tal. E essa editora, que é a Grafipar, ela tinha uma demanda enorme, assim. Para ter uma ideia, eles vendiam 1 milhão de quadrinhos por mês, sabe? É mais do que se vende hoje em dia de mangá e super-heróis, sabe? Era muito... assim, então era um sucesso. Uma demanda uma enorme. demanda gigante, então veio esse monte de quadrinista morar em Curitiba e surgiu essa necessidade de ter um ponto de encontro, sabe, um local para esse pessoal se encontrar e fazer evento. E até era engraçado que na época, assim, tinha uma pessoa que era o Kei Maguire, que ele trabalhava na Casa da Memória. E ele é um pesquisador, um colecionador, uma pessoa bem assim, um fomentador dos quadrinhos na época. Então todo mundo ia na Casa da Memória porque ele ficava lá. Daí lá eles tiveram a ideia, eles fizeram um projeto, isso foi em 76. Então isso que eu acho legal, assim, a Gibiteca desde que surgiu, ela é uma biblioteca de quadrinhos, mas desde que surgiu com essa ideia não de biblioteca, mas de ponto de encontro, que é o que ela é mais hoje em dia, assim, né? Esse polo, assim, do quadrinho, da produção local. Daí fizeram esse projeto em 76, daí tem vários projetos, vários locais que quase foram gibitecas e não foram, quase foram gibiteca e não foi. Um deles, por exemplo, é a Rua 24 Horas. E teve outros 4, até que ela surgiu na Galeria Schaffer, na Rua 15, que até hoje em dia existe lá, a Galeria Schaffer e tal. Hoje em dia é o Shopping Popular. Então ela surgiu ali nos anos 80 e 82, então levou de 76 até 82 para ela ser idealizada. Para ser concluída. Dela surgiu lá, ela ficou pouco tempo lá e dela já veio para esse prédio aqui. Quantas edições, quantos gibis, publicações a gente tem aqui? Então, a gente tem 35 mil. Você sabe que até acho que é mais, porque a gente recebeu tanta doação na pandemia. Sabe, a pandemia, o pessoal assim, fez muita faxina em casa, e daí, sabe que o acervo quase todo é de doação. Quase tudo que a gente tem que foi doado, assim, sabe? Então, eu calculo que tem no mínimo 35 mil, acho que é mais, assim. E a gente distribui aqui mesmo na Gibiteca o acervo conforme o tema, né? Não sei se você sabe, assim, existem 4 tipos de quadrinho no mundo. Existem 4 estilos de quadrinho e é meio, cada sala nossa aqui tem um desses temas. Então, o primeiro deles é o cartoon. Cartoon é quando você faz um desenho estilizado, tipo, que não é uma figura humana que é igual a uma figura humana, tipo a Mônica, tipo a Mafalda, tipo o Mickey, que é um cartoon, é um personagem estilizado, que é esse lado de cá, que é o lado dos cartoons. Cartoon geralmente é infantil ou cômico, assim. Daí a gente tem o mangá, que é esse que está atrás de você aqui, que o mangá é o japonês, né, que é o quadrinho japonês e tal, que é o que está mais na moda hoje em dia, assim, o mangá. Né? Tem uma expressão bem... Isso, né, você sabe que cada época da história do quadrinho, um quadrinho que prevaleceu como quadrinho... É igual assim, eu sempre comparo com a história da arte. Tinha lá o período do Renascimento, o período do Barroco, o período... Quadrinho é a mesma coisa, o período dos underground, o período das graphic novels, o período
mais voltado pro cartoon, período do mangá, assim, sabe, Que do legal. super-herói parecido, assim. Cada época tinha um modismo, um estilo que regia, assim. A gente tem na outra sala os heróis, os super-heróis, a Marvel, DC, né? Que também é um estilo que também agora, principalmente com os filmes que saíram da Marvel, da DC, eles estão... Tem muita gente que vem aqui conhecer os quadrinhos, que, por exemplo, foi lá assistir o Doutor Estranho. Então, tipo, que não conhecia muito a história, o quadrinho. Todo. Então vem muita gente aqui assim, eu queria ver quadrinho do Doutor Estranho, que eu vi lá o filme, mas eu queria saber mais do personagem e tal. Acontece muito, assim, principalmente esses personagens mais... Que ficaram mais famosos recentemente, tipo o Doutor Estranho, a Arlequina, o Deadpool. Tem muita gente aqui para conhecer mais do personagem, assim. Que isso foi colocado agora em filmes, né? Sim, mas que sim. Nos quadrinhos isso já tem Já muita tem há história. muito tempo, não, com certeza. Nessa sessão dos heróis também tem os faroeste. Até faroeste é uma coisa interessante, vocês sabem que é uma das coisas que mais o pessoal vem ler aqui. É mesmo? Assim, tem mangá, tem herói que o pessoal vem ler muito, mas tex, até porque assim, existe uma cultura de sair de casa lendo uma biblioteca, que é uma cultura de um pessoal até mais antigo, que é o pessoal que gosta de faroeste, sabe? Assim, principalmente assim, que gosta de quadrinhos, assim, homens de mais de 50, 60, que gostam de sair de casa, sentar, não ler na internet, ler na biblioteca, assim. Então, por isso que a gente tem esse fluxo grande de gente que vem ler text, assim, sabe? E o quarto estilo a gente chama de graphic novels. A gente sempre tenta dar uma popularizada nos termos até para as pessoas entenderem o que é. Que a gente chama dos encadernados. Que eles são os quadrinhos que são mais próximos de um livro de literatura, sabe? Por exemplo, assim, geralmente o mangá, herói, ele tem uma leitura continuada, um pouco mais adolescente. Os graphic novels, aquele mais cabeça, assim, sabe? Que é mais próximo de um livro de literatura. Geralmente a obra começa e termina no mesmo volume, tem uma edição um pouco mais, assim, sofisticada, capa dura e tal. E é um estilo que está muito na moda agora. Se for numa livraria, só vai ter vários. O que mais vai ter lá são graphic novels. Que daí a gente tem a outra sala ali, que é a nossa só de graphic novels. E, assim, é a seção minha predileta do coração, que é de curitibanos. A gente tem uma estante só de curitibanos. A gente, no mínimo, tem 45 lançamentos em Curitiba. Quase todos acontecem aqui na Gibiteca. Ela é a segunda cidade do Brasil com maior produção de quadrinhos. A gente só não produz mais que São Paulo. Que demais saber disso, hein? E a gente está aqui com o João Possari, ele que trabalha aqui, né? Estagiário? Sou estagiário aqui na Gibiteca. Também está começando a sua história com a Gibiteca. Sim, faz 3 meses, eu e a outra estagiária, a Júlia. A gente faz todo um trabalho do setor educativo, né? Principalmente com as escolas, né? Com as crianças, mas também com faculdades, dependendo do curso, né? Dependendo do interesse. A gente atende grupos até 30, ou crianças ou adultos, né? Mediante a marcação, e aí a gente começa falando um pouquinho sobre o espaço cultural que estamos, né, no Solar do Barão, quem foi o Barão do Serra Azul, quantos anos esse espaço tem, e depois a gente passa a falar um pouco mais sobre os quadrinhos em si, que é a nossa especialidade, né? E aí a gente ensina para as crianças como é que esses quadrinhos são feitos, como é que são produzidos, e aí depois a gente faz uma atividade com elas. Que legal. Tipo, elas produzem alguma coisa. Isso, aí como a gente ensinou um pouquinho sobre os quadrinhos, toda a dinâmica de produção do roteirista, desde o roteiro até como se constitui um quadrinho, né? Os quadros, os balões de fala, normalmente são crianças de 5º, 6º, 7º ano, então eles estão aprendendo ainda sobre onomatopeia, sobre linguagens visuais, narrativas. E aí depois a gente coloca em prática fazendo um exercício de fazer tirinhas, né? Então contar uma narrativa visual em 3 quadros. Que legal. E como é que é o resultado das crianças? Poxa, é incrível, as crianças super se interessam, né? É legal porque a gente volta a ter esse incentivo pela leitura, né? Os quadrinhos é uma grande forma desse incentivo. E a gente recebe várias críticas positivas, né? A posteriori, falando que as crianças querem voltar para cá para ler quadrinhos, ou então se interessaram mais pelos quadrinhos na sala de aula, pela leitura. Então é super gratificante. E você falou das crianças também, mas tem muitas pessoas já em nível universitário, né, em vários setores, que também vêm para cá, né, para conhecer. Com certeza, com certeza. O pessoal normalmente das faculdades de artes tem muito interesse, né, a nona arte, os quadrinhos, né, que a gente costuma dizer. Mas principalmente também a gente atende os pessoais das universidades de museologia, por exemplo, que têm interesse sobre o nosso acervo,
e sobre como a gente armazena os quadrinhos, né? Tem todo um processo de armazenagem, um processo de catalogação diferenciado. A gente tem uma sala de raros, onde os quadrinhos eles têm que ficar numa certa posição, numa certa temperatura, porque são quadrinhos antes dos anos 60. Então tem todo esse interesse também prático da produção do mundo do desenho, né? Dos profissionais do desenho. Legal. Eu não queria falar nada durante a entrevista, mas tem alguém te olhando ali, tipo... Essa daqui é a Loira Fantasma, ela é muito importante para a cidade de Curitiba, né? É um símbolo daqui, mas também muito importante para vários quadrinistas. A gente tem vários quadrinhos da Loira Fantasma aqui. Então é super interessante para as pessoas virem conhecer. Então ela tá no enquadramento, depois a gente entrevista ela também. Valeu, João. Isso, muito obrigado. Além de ter todo esse acervo, né, todos esses exemplares, aqui, como ele falou, é um local de socialização, né? É um local onde as pessoas se encontram. Aqui do lado está tendo aula, né? A gente vai acompanhar depois um pouquinho dessa aula. Quantos cursos vocês têm aqui? Então, a gente tem 12 cursos, né? Agora, assim, pós-pandemia a gente reduziu um pouco, né? Antes a gente tinha 23 cursos antes da pandemia. Em torno de 300 alunos, né? A gente tem. Quase todos os cursos estão lotados, sabe? Sim, quase todos. A gente tem o limite de 30 pessoas por sala e quase todos estão com essa quantidade. E são cursos bem diversificados. Tem mangá, tem quadrinho, tem desenho animado, tem ilustração digital. A gente tem uma incubadora aqui, que é uma sala com computadores em que o pessoal faz as aulas de ilustração digital, que tem as tablets, né? Desenho artístico, que é para fazer o desenho mais realista, de sombra. A gente vai entrar com o curso de aquarela. Qual mais? Mas tem daí os níveis, né? O básico, intermediário, avançado, então tem todos esses cursos. Tem que ter dom do desenho para fazer? É uma junção das duas coisas, assim, sabe? Ele tem muito... assim, algumas pessoas... Não é que tem que ter o dom. Algumas pessoas têm uma facilidade maior naturalmente. E algumas pessoas conseguem, né, desenhar com as aulas, com o esforço de repetir, de refazer, até que consegue... Então, digamos assim, não é uma coisa só. Ele tem o dom para algumas coisas, para alguns, e tem o esforço para outros, assim. A Gibiteca está prestes a comemorar 40 anos, Isso né? mesmo, E várias ações já foram feitas, né, para essa comemoração, uma pré-comemoração dessa data, né? Então, a gente fez, até agora, recentemente, a Traços Curitibanos, que é uma exposição que a gente faz a cada 2 anos, que ela mostra o que aconteceu na cidade, na área de quadrinho, desenho animado, cartoon, caricatura e ilustração. Em outubro a gente tem uma exposição dos 40 anos mesmo da Gibiteca, assim, sabe? A gente vai fazer uma espécie de uma retrospectiva aqui desses 40 anos. Focado principalmente nos professores, né? Que, como eu falei, como ela é esse celeiro, assim, né? Ele tem um que foi o primeiro professor da Gibiteca, é o Cláudio Seto. O Seto é bem importante, primeiro assim, ele foi a primeira pessoa a fazer mangá no Brasil. Em Curitiba, no Brasil inteiro, assim. Ele, que eu falei da editora lá, da Grafipar, ele era o editor-chefe da Grafipar e quase todas essas manifestações de cultura japonesa ele teve envolvido, tipo o Matsuri, ele que criou o Haru Matsuri, sabe, que tem Então, quase tudo dessas manifestações voltadas ao Japão meio que partiu do Seto, assim, que é um grande fomentador da cultura japonesa. Então, ele foi o primeiro professor e assim, a Gibiteca é engraçado que tem assim, o Seto foi professor de algumas pessoas, que foram professor de outras, que foram professor de outros. O Seto foi professor do José Aguiar, que foi meu professor, e eu fui professor do João, que é quem está dando mangá hoje. Eu vim aqui, eu fazia curso de quadrinho, assim, né, nos anos 90, daí em 2001 eu comecei a fazer faculdade, eu fiz o estágio da faculdade aqui,
Daí eu terminou meu estágio, eu fiquei como professor da Gibiteca, eu fiz o meu TCC sobre a Gibiteca, da faculdade, da pós, do projeto de mestrado. Ele virou um livro que ele até concorreu o melhor livro do ano lá no HQ Mix, assim. Que legal. Né? Então ele rendeu, assim, então, né, minha vida é bem... Daí em 2012 eu passei no concurso, 2015 eu virei coordenador aqui. Então tem toda uma história que quase se confunde aqui com a Gibiteca, assim. Mas não sou só eu, que nem eu falei, se for ter esse papo com vários outros quadrinistas, todo mundo tem essa história que se confunde com a Gibiteca, assim, sabe? Como o quadrinho e a cultura geek estão ligados? Então, ele é assim, na verdade, o geek eu achei até interessante de falar, porque assim, que a Gibiteca, gibi, quadrinho, mas na verdade ela engloba tudo isso, assim, né? O geek é essa cultura, digamos assim. Personalização. É esse conjunto de culturas, né? Que envolve, então, quadrinhos, desenho animado, cosplay, games, tudo isso, assim, sabe? Então, por isso que eu falei que o geek, na verdade, é uma coisa um pouco mais ampla que define como público da Gibiteca, assim, sabe? Como fazer um comparativo lá com o hip hop. O hip hop, ele tem várias culturas atreladas, tem o grafite, tem o break, e é a mesma coisa. O geek tem essas várias culturas atreladas, que é o jogo de RPG, os desenhos animados, as séries, de cultura pop, assim, sabe? Tem um espaço aqui que você falou que tem os gibis raros, né? Isso. Eu até falei cada sala tem um tema, faltou essa sala. Os gibis raros, eles são muito frágeis. Os gibis antigamente eram de papel jornal. Se eles estivessem por aqui, eles estariam dissolvendo. Eles não podem ser manuseados o tempo todo e tal, então eles ficam guardados. E pra gente, os gibis raros, eles são os gibis mais antigos que os anos 60. Tá? Então a gente deixa guardado, mas tem gibis desde do começo do século passado, assim, né? Aqui na Gibiteca a gente tem algumas coisas bem interessantes, assim, né? Por exemplo, a gente tem a revista Tico Tico, que é de 1900, que ela é a primeira revista que tinha quadrinhos, não era uma revista em quadrinhos. E outra bem interessante, a gente tem vários volumes, que é de 1920, que é a primeira revista em quadrinhos do Brasil, toda em quadrinhos, né? Que é a revista Gibi, que até hoje a gente chama Gibi de Gibi, porque era o título dessa revista. É bem interessante, assim. Gibi é um personagem negro, que ele sempre estava na capa da revista Gibi. Sabe, às vezes ele estava pequenininho, às vezes ele não era um personagem que tinha historinha, nada disso. Ele só estava na capa, assim, sabe? Mas ele é o Gibi, e daí, sabe, de tanta gente falar Gibi, acabou que quadrinho no Brasil virou Gibi. É igual no Japão, que é mangá e tal, no quadrinho, acabou que virou Gibiteca aqui, né? Que era o título dessa revista. A gente tem a Action Comics, também é uma revista que ela é uma divisória de águas, que eu falo. Que ela é a primeira revista de super-herói. Então, por exemplo, quadrinho antes dela era uma coisa que todo mundo consumia e tal, mas depois dela que virou uma coisa que se espalhou pelo Brasil, pelo mundo inteiro, que foi o primeiro gibi do Super-Homem, depois veio o Batman, Mulher Maravilha. Eu sempre também faço um comparativo com o rock. É igual a música antes e depois do rock. Que depois o rock virou fã-clube, é o quadrinho com Action Comics. Essa Action Comics depois virou Detective Comics, depois virou DC, que tem a Marvel e a DC. O Poti Lazarotto, sabe, que eu acho que é o principal, ele começou com quadrinhos. Ele começou lá, ele tem uma publicação de 38, do Homem Relâmpago. Falando então de Curitiba e quadrinhos, eu tô vendo aqui também temos o Zequinha. Ah, sim. Olha, mas ele conta quadrinho. uma história. Agora ele é quadrinho. Né? O Nilson Miller, né, que é o autor, é o que fez a versão dos anos 70. Sim. A gente até fez uma exposição. A última exposição antes dessa que está agora era sobre o Zequinha. Ele fez recentemente um assim do Zequinha contando a história de Curitiba, da Fundação de Curitiba, então agora ele é quadrinho também. Ai, que demais! Mas ele é conhecido pelo álbum de figurinha. Né? Sim. E ele tem, a gente até já fez uma exposição anterior a essa, que é da Bala Zequinha, que daí essa é dos anos 20, é bem antigo também, assim, sabe, de 28, que foi o Paulo Carlos Rothbach, que foi o primeiro autor do Zequinha, que ele fazia, que daí não tinha álbum de figurinha, ele vinha numa bala. A gente tem também, eu tava vendo aqui, tem os Los Três Inimigos, que também virou uma coisa bem caricata aqui da nossa cidade, né? Ele tem um quadrinho também. Nos anos 90 ele tinha uma publicação continuada, assim, o Los Três Inimigos também, que é Thiago super Hecker, popular. né? A gente tem vários, a gente na verdade tem, assim, são vários, né? Mas em média 128 personagens recorrentes. Então, aqui na verdade é um lugar que é meio... Toda vez que a gente recebe uma escola, como o João comentou das escolas que a gente recebe,
É uma passagem obrigatória em que a gente conta um pouco da história da Gibiteca, não só da Gibiteca, mas do que veio antes da Gibiteca, como, por exemplo, em 1888, né, que a gente teve o primeiro quadrinho publicado aqui em Curitiba, as produções do Poti Lazarotto, um pouco da Grafipar, né, que foi aquela editora que eu comentei, que surgiu nos anos 70, que graças a ela a gente tem aqui a Gibiteca, a primeira Gibiteca, né, que foi lá na Rua 15 e que depois mudou aqui para o Solar do Barão, aqui para a Casa da Baronesa, que é o espaço onde a gente está aqui agora. E a Gibiteca, desde essa época, ela recebe visitas, palestras, exposições. Então a gente teve, por exemplo, a visita aqui do Laerte, da Angeli, do Glauco. Também tivemos, né, a visita do Drauzio Varela com o Gibi Vira-Lata que ele fez para distribuir nos presídios, né? E a partir daí a Gibiteca virou esse polo dos eventos também, né? Por exemplo, a gente teve aqui na Gibiteca o primeiro evento geek, assim, que foi o TrekCon, que é do fã-clube de Star Trek, que aconteceu lá nos anos 90, aqui tem uma foto, inclusive com parte do elenco do Star Trek, que veio aqui para Curitiba, né? Então ele é o precursor, hoje a gente tem vários eventos, como a gente pode ver aqui nas outras fotos, né? Como eu comentei com vocês, a Bienal de Quadrinhos, o Shinobi, a Zumbi Walk, que também é um evento parceiro aqui nosso. Então, tudo começou a partir ali do TrekCon, que é o evento precursor que aconteceu aqui na Gibiteca. Outra coisa bacana aqui desse mural também, que a gente fez um levantamento de alguns dos personagens, desses mais recorrentes das publicações, como o Chico Fumaça, o Zequinha, que são lá dos anos 20, o Esmilinguido, o Gralha, o Marco, o Punk Afonso, a Loira Fantasma, a Amelie, Los Três Inimigos, né? E assim por diante, o Curitibinha, né? Então aqui, esse painel, por isso que ele é passagem obrigatória para resgatar um pouco dessa história aqui da Gibiteca. E assim, né, a gente está vivendo um momento, né, em que o celular, o tablet, né, uma coisa mais digital, o papel tem sido deixado de lado. Como é que é sobreviver nisso tudo, assim, nessa mudança? Ele é engraçado, assim, porque o quadrinho, assim, na verdade, o esquema do digital tá aí há 20 anos. Há 20 anos que eu escuto sobre a quadrinho virtual. Isso vai acabar, isso vai voltar. E eu acho que, assim, o quadrinho virtual, no contexto aqui de Curitiba, ele não funciona tão legal. A gente tem até um exemplo que a gente tem aqui na Gibiteca, o edital de quadrinhos da Gibiteca. Que a pessoa, ganha uma verba da prefeitura para produzir sua revista. E ela pode ser tanto física como virtual. E ninguém quer fazer virtual. A gente já tem assim, cada edital, cada ano, são 15 projetos que ganham. Então a gente teve lá já três levas, assim, né, de projetos contemplados. E desses 3 levas, desses 45, 2 só fizeram virtual, sabe? Os outros preferem. E é engraçado, porque quando você faz, por exemplo, virtual, você não tem um custo, sabe? Ele acaba saindo mais barato, né? A pessoa acaba ganhando mais, mas as pessoas preferem gastar mais e fazer a publicação no papel. O que eu sinto em relação à internet, assim, que acontece bastante, que isso é bacana, que tem muito, assim, publicação que surge, por exemplo, no Instagram, sabe? Tem, por exemplo, uma menina chamada Lark, é o nome artístico dela, que ela começou a fazer um quadrinho no Instagram, sabe? Ela começou a publicar no Instagram e daí ficou famoso e virou um quadrinho físico. Então, sabe, de coisas que surgiram ali no Instagram, surgiram na internet e se tornou uma publicação. É que uma coisa que contribuiu também bastante, além, que eu falei, a gente tem o edital aqui que dá uma ajuda, pelo menos 15 dessas publicações por ano, elas saem daqui, né? São os eventos. Tem o Geek City, tem a Bienal do Quadrinho, tem o Shinobi, tem o... A gente faz sempre no final do ano uma reunião com 25 produtores de eventos, sabe? Para montar o calendário do ano, até para não bater no mesmo dia evento. E esses eventos, eles se tornaram muito populares, né? Se for ver um Geek City, um Bienal, vai 30 mil pessoas, isso. Assim, então esses eventos contribuíram que a produção aumentasse. Tanto que ele bate bem certinho, assim, que faz 10 anos que tem a Bienal de Quadrinhos, que eu acho que é o primeiro desses grandes eventos. Então, é desses 10 anos para cá que deu essa aumentada na produção local, assim, sabe? E esse comparativo com o resto do mundo, assim, como é que é? Lá fora tem mais, tem menos? Ou segue assim? Ele é muito diferente, assim, na verdade, né? Até é engraçado que aqui a gente não segue muito os modismos, que a gente falou do mangá. Tem o mangá e o herói, né? Que é o que mais sai. Curitiba tem esse lance bem particular, assim, de publicação autoral, assim, né?
É engraçado que, assim, você nem tem... Isso é muito legal, na verdade, sabe? Porque, assim, Curitiba não copia nada. Sabe? A gente não tem herói curitibano. A gente tem o Gralha, que é o super-herói curitibano, só que o Gralha ele é uma sátira, ele não é sério, assim, sabe? A gente não tem mangá conhecido, até deve ter alguma coisa que puxa um pouco pro mangá, mas sabe, o Curitiba tem uma produção autoral, assim, que segue os mais diversificados estilos, assim, mas é uma coisa muito particular, assim, sabe? Isso é bacana. Quem quer conhecer a Gibiteca, tá em casa, ficou curioso com a nossa conversa aqui, quer vir, todo dia pode vir? Todo dia não, de terça a sábado, né? A gente funciona das 9 da manhã às 6 da tarde, né? Sim. Sexta-noite, geralmente, a gente também tem algum evento, sessões de desenho, né? A gente também tem. É bacana, assim, ficar de olho no Instagram e no Facebook da Gibiteca de Curitiba, põe Gibiteca de Curitiba lá, você acha. Na página da Fundação Cultural, que sempre tem a programação. A gente tem um fluxo enorme de gente, a gente tem tantos cursos, como as visitas escolares, exposições, né? A gente tem uma incubadora que a gente tem disponível para as pessoas que não têm estúdio em casa, que elas podem, né, ficar à vontade lá com mesa digital e tal. E é isso. Então, é bacana assim, né? Como você comentou, sábado eu sempre brinco, é o dia da Gibiteca. O dia que mais vem gente, é o dia que mais tem curso, então tem um fluxo grande de gente, né? E a gente, além de todos os eventos, tem um super acervo aqui disponível para leitura. Faz convite aí, então, sim, pessoal. então, gente, venham, né? Você pode não só ler os quadrinhos, a gente pode trocar os quadrinhos, a gente troca também os quadrinhos, assim, né? Os quadrinhos que a gente tem repetidos, então convido todo mundo a vir conhecer a Gibiteca.